Ministro, o senhor estava falando aí dos artigos que o senhor escreveu e o senhor escreveu um livro chamado Pra Onde Vai a Esquerda. E no livro o senhor fala que existe um déficit de autocrítica da esquerda. E aí a minha pergunta seria, qual a autocrítica que a esquerda ainda não fez, que o senhor acha que falta? E aí eu lhe devolvo a pergunta, para onde que o senhor acha que vai a esquerda? Deise, se eu responder para você para onde eu acho que vai a esquerda, ninguém vai comprar o livro, ninguém vai ler meu livro. Então, essa eu deixo para quem queira ler o livro. Mas sobre o que eu acho que a esquerda precisa rever certos pontos, e inclusive conversas que eu tive com o próprio presidente Lula, é a gente entender também que o mundo do trabalho mudou. Quando surgiu a CUT, o PT, os maiores partidos de esquerda, é a origem do presidente Lula como uma grande liderança operária no Brasil, no ABC paulista. Você via a classe trabalhadora no Brasil, ela estava muito concentrada na indústria, nos serviços, era uma classe trabalhadora essencialmente ligada à CLT, né? Hoje, e aí não é só no Brasil, você teve uma fragmentação, ou seja, a classe trabalhadora mudou muito. Então você tem milhões de trabalhadores hoje dirigindo um Uber, né, sendo comandados por um algoritmo de plataforma, e esse é o trabalho deles. Você tem outros milhões de trabalhadores dirigindo uma moto para levar comida para casa das pessoas, e ali ele não conhece o patrão, ele tem relação com o aplicativo, com uma plataforma no celular. E eu acho que muitas vezes faltou para o nosso campo político, da esquerda, o campo que eu faço parte, entender a realidade desses trabalhadores e buscar fazer propostas reais para a melhora de vida desses trabalhadores. E é isso que, junto com o ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, eu tenho buscado fazer como uma missão do presidente Lula, da gente construir uma política. Pega, por exemplo, os trabalhadores que trabalham na Uber. Se você sair aí do estúdio da Jovem Pan, na Avenida Paulista, em São Paulo, e pegar um Uber, sei lá pro Campo Limpo, né? Ou lá pro Butantã, pra Vila Sônia, ali pra Zona Sul de São Paulo, você pegar um Uber pra lá, você vai gastar uns R$60 na corrida. O motorista vai receber uns 40, 35. E é assim em geral. Então veja, o que a Uber faz? A Uber não troca um pneu, a Uber não enche um tanque de gasolina, a Uber não tem um carro. Se o motorista bater o carro, é problema dele. Ela só faz a intermediação tecnológica e abocanha uma fatia gigantesca de cada viagem que cada trabalhador faz. Lógico, é modelo de negócio deles. Ninguém está dizendo que eles não têm que ter lucro. É o modelo de negócio deles. Agora, não pode ser um negócio sem regra. E é o que tem acontecido aqui no Brasil. Você olha a Europa e vários outros países do mundo, você estabeleceu direitos para esses trabalhadores. Uma parte deles não quer ter um vínculo de CLT com a Uber, porque ele quer também poder trabalhar na 99, ele quer poder trabalhar no outro aplicativo, ver o que é mais vantajoso para ele. Ele quer um dia fazer uma jornada maior, no outro dia ele quer ficar com o filho, quer fazer outra coisa. Isso é uma nova classe trabalhadora com outras regras. Mas você tem que ter garantias para esses trabalhadores. O mesmo para os entregadores de aplicativo, né? Então você ter uma tarifa mínima que o iFood e as empresas paguem para esse entregador mais do que ele recebe hoje, que é muito pouco. Muitas vezes ele carrega a nossa comida sem comer. E não consegue comer, ele vai conseguir comer, parar para comer no fim do dia, sentindo o cheirinho da comida lá, né? Você não tem nenhuma transparência algorítmica, você não tem nenhum seguro ou previdência para garantir a segurança desse trabalhador contra acidente ou depois que ele parar de trabalhar. Então é isso que nós queremos discutir. Eu acho que esse é um dos pontos que o campo da esquerda demorou muito para entrar, e eu menciono isso inclusive no livro Pra Onde Vai a Esquerda, e que agora, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, junto com o meu colega ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que já teve várias iniciativas importantes nesse sentido, a gente quer trabalhar, inclusive em parceria com deputados que estão na comissão especial da Câmara, numa comissão para buscar garantir direitos para os trabalhadores de aplicativo. Esse é um dos pontos. Vai lá, Fábio Piperno. Ministro, boa noite. Eu ia até perguntar ao senhor uma outra coisa, mas a Deise tocou num ponto ao qual eu dedico muita atenção, que é exatamente os rumos que a esquerda pode e deve tomar. Eu acho muito alvissareiro, quando o senhor faz esse aceno,
em relação, por exemplo, ao novo trabalho, a esses novos trabalhadores, da mesma forma que eu discordo do senhor na questão do ministro Luiz Marinho, a quem eu considero uma cabeça dos anos 90. Mas deixando isso de lado, ministro, o senhor, no seu discurso final, na campanha do ano passado, ao admitir lá, enfim, a derrota, o senhor disse textualmente o seguinte, algo em relação ao qual não entendi absolutamente nada. O senhor disse a seguinte frase: a nossa campanha resgatou a dignidade da esquerda de São Paulo. E aí, ministro, eu fiquei imaginando o seguinte: puxa vida, a campanha prefeito do Boulos foi a mais cara campanha que um candidato a prefeito de esquerda já teve até hoje, e o senhor teve exatamente 0,03% a mais do que na campanha anterior. Então, ministro, eu queria entender do senhor o que significou esse resgate da dignidade da esquerda. Vamos lá, Piperno, eu nem teria vontade de discordar de você com essa sua voz de locutor, com esse vozeirão, mas eu vou ter que discordar de você. Deixa eu te dizer, quando eu falei aquilo na campanha, isso não tem nada a ver com gastos de campanha, isso tem a ver com espírito militante, de levar as pessoas às ruas. Ganhar ou perder uma eleição é parte do jogo. Eu não tentei dar golpe de Estado, eu não fui lá e fiz minuta do golpe, né? E se fizesse isso, que já seria uma vergonha, não teria a vergonha dupla de botar uma solda numa tornozeleira. Eu perdi uma eleição, é normal. Eleição se ganha, eleição se perde, é parte do jogo. Agora, você pode perder uma eleição de cabeça baixa, sem defender as ideias que você acredita, e você pode perder uma eleição com dignidade, de cabeça erguida, defendendo as ideias que você acredita, indo para os 4 cantos da periferia da cidade, conversar com o povo, ouvir as pessoas, né? E foi isso que eu fiz, por isso fiz essa fala de que a nossa campanha, por mais que tenha sido uma campanha que não alcançou o resultado eleitoral que a gente gostaria, foi uma campanha digna, foi uma campanha que foi conversar com o povo, olho no olho, que foi, enfim, fui lá na última semana de campanha, era isso que eu estava me referindo em particular, entramos numa van, fomos visitar os bairros da cidade, conversar com o povo, buscar virar voto, mas isso é parte, meu caro, eleição se perde, se ganha, é do jogo, o que não pode é tentar virar a mesa quando você perde. Mas aí tá o negócio, a gente já sabia que o outro lado já tentou isso, né? Não era novidade para ninguém. O que eu tentei naquele momento identificar era o que exatamente de novo em relação a campanhas anteriores da esquerda que a sua campanha tivesse acrescentado quando você falou em recuperar a dignidade da esquerda. De novo, eu não falei em nenhum momento que a minha campanha foi algo absolutamente novo. Essas palavras é você que está colocando. Mas, de toda forma, o que a nossa campanha fez foi justamente ir junto com o povo e construir. Diferente da campanha do meu adversário, que foi eleito prefeito, é parte do jogo, foi eleito legitimamente, e que usou a máquina pública de maneira descarada para conseguir isso. Diferente de outro adversário que nós derrotamos no primeiro turno, que usou do expediente vigarista de mentiras de toda a sorte, inclusive inventando um laudo falso, inventando que eu usava drogas, né? Isso é perder sem dignidade, é perder inventando mentiras, atacando. Aquele não podia dizer que fez uma campanha que resgatou a dignidade do que quer que seja. Quem perde jogando limpo e dialogando olho no olho com as pessoas, aí pode falar de dignidade, mesmo não ganhando a eleição. Vai lá, Vitória Bel, pode seguir. Ministro, o senhor foi alvo de diversas críticas quando foi anunciado o ministro na Secretaria-Geral da Presidência pelo seu mandato como deputado, porque se esperava mais de alguns interlocutores de Lula do senhor na Câmara dos Deputados. Uma liderança do PSOL mais ativa ou mais reativa também, fazendo até um paralelo com o líder do PT, Lindbergh Farias, que tem aí um protagonismo como liderança. O senhor acha que faltou realmente do senhor
esse protagonismo na Câmara? Houve um erro ali do seu mandato de não tentar avançar e tentar também promover junto ao governo pautas voltadas para o trabalhador? Como que o senhor avalia o seu mandato? Veja só, Vitória, na prática, como deputado, eu fiquei integralmente 1 ano e meio, né? Porque o ano passado eu me dediquei à campanha para prefeito de São Paulo. Em 2023 eu fui líder do meu partido. Em 1 ano aprovei 3 projetos de lei, né? Tem gente da direita que está aí há 20 anos, nunca aprovou um projeto, né? Então já aprovei 3 projetos no primeiro ano e esse ano fui indicado ministro da Secretaria-Geral da Presidência, né? Às vezes, quando você está na oposição, você no Congresso consegue fazer mais barulho e ser mais visto, ter mais holofote do que quando você é base do governo. Quando você é base do governo, seu papel, além de defender e brigar pelos projetos que você acredita, é aprovar os projetos do governo. E foi isso que eu fiz como deputado no período que eu tive na Câmara. Rapidamente, vai lá, Mano. Ainda falando sobre renovação da esquerda, uma grande crítica que fazem ao presidente Lula é que, ao mesmo tempo em que ele permanece por muitas décadas como grande líder da esquerda, ele impediria o surgimento de novas lideranças nesse campo político. Com a sua indicação ao ministério, há a notícia de que o senhor teria assumido o compromisso de não ser candidato a deputado federal na próxima eleição. Aí eu tenho 2 perguntas. Uma, isso enfraqueceria o PSOL e, com isso, a renovação da esquerda de um ponto de vista da eleição proporcional? E a segunda pergunta, tem havido a especulação de que a sua esposa, Natália Boulos, seria candidata em seu lugar. Essa não seria uma prática patrimonialista e antiga de colocar um familiar para tentar herdar o capital político? Olá, Manu. Primeiro, assim, o presidente Lula não me pediu para não ser candidato. É uma questão até de você olhar a conjuntura com um grau de bom senso, né? Porque eu fui nomeado ministro em outubro. Se eu fosse candidato ano que vem, eu teria que sair em abril. É muito pouco tempo, não dá para você fazer um trabalho com começo, meio e fim no Ministério, que é o que eu pretendo fazer, tendo sido indicado para ministro da Secretaria-Geral. Então eu pretendo ficar, não por exigência ou por pedido do presidente Lula, mas pretendo ficar com ele até o fim do mandato. Em relação à Natália, mano, eu acho que é importante para diferenciar, conhecer a história das pessoas. Uma coisa é alguém que está na política, né, simplesmente usar o sobrenome para botar o filho, botar o marido, botar a esposa, botar não sei quem, que não tem nenhuma história, nenhuma relação. Aí você tem toda a razão, seria o clientelismo, um patrimonialismo político. Eu não sei se você conhece a história da Natália. Eu sou casado com a Natália há 15 anos, ela atua no movimento social há 20. A gente se conheceu no movimento social. A Natália é militante do movimento estudantil desde os 16 anos de idade, fazia grêmio estudantil na escola, atuou no movimento de luta por moradia durante os últimos 20 anos, foi atuar no PSOL, foi presidente da Fundação Lauro Campos Marielle Franco, que é a fundação do PSOL. Então, ela tem uma militância e um trabalho que não tem a ver com o fato dela ser casada comigo, né? Aliás, uma crítica colocada para alguém que milita, e é de fato, soa até um certo machismo, né? De achar que ela é candidata por ser minha esposa, quando se desconsidera a história dela e a atuação dela. Você tem toda a razão quanto a pessoas que não têm nenhuma história, nenhuma trajetória, nenhuma atuação e são levadas à política única e exclusivamente pelo sobrenome. Nós tivemos um caso aqui no Distrito Federal, onde eu estou, que ficou muito famoso na política, foi da Wesleyan Roriz, né, que era esposa do Roriz. Aí ele não pôde concorrer, botaram ela e foi um fiasco completo. Mas eu acho que se você parar para tomar um café meia hora com a Natália, você não só vai se convencer do contrário, como se bobear, mesmo sendo de direita, vai acabar votando nela. Porque ela é boa, carismática, tem uma trajetória de luta muito grande, tanto é que me convenceu. O pessoal brinca, né? O Boulos foi morar, filho de médico, foi morar na periferia, no Campo Limpo, para fazer média, né? A gente ouve muitas críticas. Sabe por que eu fui morar no Campo Limpo? Porque a Natália me levou para o Campo Limpo. A Natália é nascida e crescida no Campo Limpo, filha de pais metalúrgicos,
pai dela foi preso e torturado na ditadura militar, a mãe dela também metalúrgica de sindicato lá nos anos 70, e quando a gente se casou, ela me levou para morar no Campo Limpo. Então, quando uma pessoa tem história, tem trajetória, tem militância, aí as pessoas têm que tomar muito cuidado de fazer uma comparação na equação de um clientelismo que vem do centrão, que vem da direita, porque significaria ignorar a trajetória de uma mulher de luta, aliás, né, que é a Natália Zermeta Boulos. Mas a mudança de sobrenome nas redes sociais busca vincular ao seu capital político, não é? Mano, eu não sei se você sabe, eu casei com a Natália no ano passado, não é? E foi aí quando ela mudou o sobrenome. Não tinha nada a respeito de candidatura. Aliás, eu nem tinha passado ainda pela eleição a prefeito de São Paulo. A gente tinha, enfim, decidido casar no cartório. A gente é casado há 15 anos, mas decidiu casar no papel no ano passado, e foi aí que entrou a história do sobrenome. E aí tem gente que diz que ela adotou o sobrenome agora. Não, se você pegasse as redes sociais dela em 2024, estaria ali Natália Zermeta Boulos no perfil dela.